Quem vê o sol brilhando não imagina que ontem mesmo esta região foi assolada por uma terrível tempestade. Ulisses que o diga, seu veleiro ficou à deriva e ele perdeu tudo. Mas, por sorte, ele acaba de encontrar essa caixa com alguns de seus pertences que ainda vão ser de grande utilidade. Ele está completamente perdido. Não tem a menor ideia de onde está. É verdade. Não faço a menor ideia. E para complicar, a bateria do rádio está quase esgotada. O que sobrou de energia só dá para fazer um único pedido de socorro. Por isso, antes de fazer o chamado, ele precisa saber qual é exatamente a sua localização geográfica. Tô pesquisando. O problema é que eu sempre faço a maior confusão nesse lance de paralelo e meridiano. Qualquer ponto na superfície da Terra pode ser localizado por meio das suas coordenadas geográficas, que nada mais são do que números associados ao paralelo e ao meridiano em que está o ponto. Os meridianos são linhas imaginárias que vão de um polo ao outro e nos fornecem a referência da longitude. Este é o meridiano de Greenwich, que é chamado assim porque passa por uma cidade inglesa chamada Greenwich. E essa outra linha aqui é a linha do Equador. Ela é perpendicular ao eixo de rotação da Terra ao redor de si mesma e divide o planeta exatamente ao meio. Acima e abaixo do Equador, nós temos outras linhas imaginárias, os paralelos, que nos dão a referência da latitude. E agora, fiquem ligados para ver como Ulisses vai descobrir as suas coordenadas geográficas. Vamos ver... É mesmo. Paralelos e meridianos são contados em graus. Os meridianos variam entre 0 e 180 graus e os paralelos variam de 0 a 90 graus. Preciso entender isso um pouco melhor. Ulisses acaba de relembrar algumas informações importantes. O meridiano de Greenwich é o grau zero da longitude, que varia de 0 a 180 graus para leste ou para oeste. Os meridianos à esquerda de Greenwich são de longitude oeste. Os meridianos à direita de Greenwich são de longitude leste. Já o Equador é o grau zero da latitude, que pode variar de 0 a 90 graus para norte ou para sul. Os paralelos que ficam acima do Equador são de latitude norte. E os paralelos que ficam abaixo do Equador são de latitude sul. Pois é, agora a primeira coisa que eu preciso descobrir é se eu estou ao norte ou ao sul da linha do Equador. Mas isso não é problema. Esse livro aqui tem um método infalível. Para descobrir se está ao norte ou ao sul da linha do Equador, Ulisses vai precisar usar tudo que ele tem à mão. Uma bússola e um dia ensolarado. Basta ele traçar uma linha no chão no sentido leste-oeste. E depois, de pé sobre a linha, observar a própria sombra. Se ela estiver ao sul da linha, isso significa que Ulisses está ao sul do Equador. E se a sombra estiver ao norte da linha, ele está ao norte do Equador. A minha sombra ficou ao norte da linha que eu tracei no chão. Então eu estou no hemisfério norte, quer dizer, em algum lugar acima da linha do Equador. Mas agora eu preciso descobrir quanto estou afastado do meridiano de Greenwich. A longitude é dada pelos meridianos. E como a Terra gira em torno de si mesma, também é por eles que a gente calcula a passagem das horas do dia. Por convenção, foi estabelecido que a hora zero fica no meridiano de Greenwich. A partir dele, são calculados todos os horários do planeta. E assim como as horas do dia, cada grau de longitude é dividido em 60 minutos. E a gente indica assim. E cada minuto de grau é dividido em 60 segundos. Este livro está me ajudando bastante. Diz aqui que apesar da correspondência entre os meridianos da Terra e as horas do dia, os minutos e segundos do tempo são bem diferentes dos minutos e segundos da longitude. Isso porque o dia é dividido em 24 horas e a longitude é dividida em 360 graus. Portanto, cada hora marcada no relógio representa uma rotação de 15 graus, que corresponde a 900 minutos na longitude da Terra. Para descobrir em qual longitude ele está, Ulisses vai precisar de 3 coisas. Um pedaço de galho reto com 1 metro de comprimento, o seu relógio
e um pouco de paciência. Isso porque ele vai ter que observar o tamanho da sombra do galho fincado na areia por várias horas em torno do meio-dia. Ao final da tarde, Ulisses vai descobrir mais alguns dados sobre a sua posição. A sombra mais curta que eu medi foi quando era 1h30 em Greenwich, que é a hora que o meu relógio está marcando. A sombra mais curta é observada ao meio-dia, que é quando o sol está mais alto no céu. Então, como o horário nesta praia está atrasado em relação a Greenwich, fica confirmado que eu estou em uma longitude oeste. Com uma regra de 3, Ulisses consegue calcular sua posição exata. 1 hora corresponde a 15 graus, então 1h30 corresponde a x. Assim, x é igual a 22,5 graus. Então são 22 graus mais meio grau. Agora preciso transformar meio grau em minutos, que é o que aparece no meu mapa. Como 1 grau corresponde a 60 minutos de grau, então meio grau corresponde a 30 minutos de grau. Ou seja, estou na longitude 22 graus e 30 minutos oeste. É claro que a observação de uma sombra no chão pode não ser muito precisa. Então é bom eu considerar que essa é a minha longitude aproximada. Na era das navegações, que ocorreu entre os séculos XIV e XVI, ocorreu um grande avanço com a invenção de relógios precisos. Não eram relógios digitais, como o do nosso personagem Ulisses, mas sim relógios mecânicos. Era importante que o relógio mantivesse sua precisão durante as viagens, as intempéries e os movimentos do navio. Isso porque 1 minuto de erro no relógio significa 1/4 de grau de erro na direção leste-oeste. Pode não parecer muito, mas 1/4 de grau no Equador corresponde a aproximadamente 27.800 metros. Em momentos de pouca visibilidade, o capitão não saberia se estava na praia, em um banco de areia ou pedras ou em águas profundas, mesmo com boas cartas náuticas. O uso do relógio evitou muitos naufrágios e salvou muitas viagens. Agora eu preciso calcular a minha latitude. Eu já sei que estou ao norte do Equador. Mas onde? Felizmente, Ulisses sabia que aquele dia era um dos dias do equinócio. Nesse dia, a luz do sol dura 12 horas, ou seja, a mesma duração da noite. Isso acontece porque os raios solares incidem sobre a Terra paralelos à linha do Equador e perpendiculares ao eixo de rotação da Terra. O equinócio acontece apenas 2 vezes por ano, em torno do dia 21 de março e do dia 23 de setembro. Então, eu acho que tive muita sorte por ter naufragado justamente em um desses dias. Sim, Ulisses teve sorte. Quando os raios solares estão paralelos ao Equador, o ângulo de incidência sobre qualquer ponto da superfície da Terra e o ângulo da latitude são alternos e internos. Ou seja, ao calcular o ângulo de incidência do raio solar, Ulisses será capaz de descobrir o grau da latitude em que se encontra. E hoje é meu dia. Eu também tive sorte de conseguir salvar a maior parte da minha bagagem. Aqui estão a fita métrica e a calculadora científica. Agora eu já sei como calcular a minha latitude. Essa reta representa a areia da praia. Esse foi o galho que ele colocou num ângulo de 90 graus em relação ao piso. A letra A representa a medida do comprimento galho, que tem 1 metro ou 100 centímetros. E B é o tamanho da sombra que Ulisses mediu ao meio-dia, 29,7 centímetros. O ângulo alfa de incidência dos raios solares nessa parte do mundo e o ângulo da latitude são alternos e internos. A tangente de alfa é igual a B dividido por A, ou seja, 29,7 dividido por 100, que é igual a 0,297. Agora que eu já sei o valor da tangente de alfa, eu posso usar a minha supercalculadora para descobrir o valor do ângulo alfa. 16,541 graus. Isso quer dizer que a minha latitude é aproximadamente 16 graus e 32 minutos ao norte do Equador. Agora é só olhar no mapa para saber onde eu estou. A posição de Ulisses é 22 graus e 30 minutos de longitude oeste e 16 graus e 32 minutos de latitude norte. No mapa, essas coordenadas indicam um ponto no oceano.
Certamente isso aconteceu devido a um erro de medida da sombra, ou porque o galho não estava exatamente na direção do centro da Terra. Mas existe um pedaço de terra bem próximo, que é a ilha de Espargos, em Cabo Verde. Puxa, que sorte! Meu problema está resolvido mesmo sem o rádio. Todos falam português aqui. Agora, só falta encontrar alguém nessa ilha. Então, tchau, pessoal. Até a próxima aventura.